Capítulo 16. Carta. Rian balançou a cabeça. A carta continha apenas 2 frases simples. Parecia que um homem em apuros estava procurando nossa ajuda. Ele não mencionou em que tipo de problema ele estava. Lumian deu um suspiro de alívio. Não havia como uma carta de Aurora ou de seus amigos por correspondência ser tão curta. Nada, Rian respondeu com um suspiro suave. Lumian não pôde deixar de zombar deles em seu coração. É só uma carta pedindo ajuda, e você está aqui? Você não tem medo que isso seja apenas uma brincadeira? Mesmo as pessoas da Inquisição não estão tão entusiasmadas quanto você. Isso não é muito bom, muito gentil e muito missionário. Normalmente, ele teria expressado esses pensamentos em voz alta, mas precisava obter informações deles, então segurou a língua e se forçou a ser paciente. Apesar de suas reservas, Lumian sabia que Rian não lhe revelaria toda a situação. Eles devem ter outras considerações ou razões para vir a Cordu e procurar a pessoa que escreveu a carta vaga. Lumian coçou seu queixo e sugeriu hesitantemente, por que você não me mostra a carta? Talvez eu consiga identificar o escritor pela sua caligrafia. Valentine, com seus cabelos empoados, lançou a Lumian um olhar que dizia, você acha que somos idiotas? Lia riu. Você sabe avaliar a caligrafia? Mal, Lumian admitiu sinceramente. Ele então acrescentou interiormente, ser capaz de avaliar a caligrafia de Aurora e a minha própria também é considerada uma forma de avaliação. É inútil, Rian interrompeu, balançando a cabeça. Cada palavra da carta veio de um livro hebreu, e a frase inteira era composta de pedaços cortados. Lumian não pôde deixar de se perguntar por que o escritor estava sendo tão cauteloso. Por que esconder sua identidade dessa forma quando pediam ajuda? Eles tinham medo de interceptação e retaliação ou havia algo errado com eles que não queriam que fosse exposto? Lumian procurou analisar a mentalidade do escritor. Lumian fez uma expressão de compreensão e disse, então você tem conversado com as pessoas da aldeia para ver se mais alguém sofreu danos semelhantes em seu livro hebreu. Mas a pessoa que escreveu a carta poderia ter comprado um livro hebreu novo sem ninguém saber, ou até mesmo jogado fora depois de usá-lo. Essa é apenas uma das pistas que estamos seguindo, explicou Rian calmamente. Lumian não se tratou como um estranho perguntou, há alguma outra pista? Bem, se alguém está pedindo ajuda, então algo deve estar acontecendo, e sempre haverá alguns rastros deixados para trás, Rian respondeu depois de pensar um pouco. Isso faz sentido, disse Lumian, parecendo preocupado com Rian e os outros, como se pudesse sentir empatia pela situação deles. Ele prometeu solenemente, meus repolhos, ficarei de olho em vocês, esperançosamente, encontraremos algumas pistas. Obrigado, Rian respondeu educadamente. Leal recuperou a compostura e perguntou a Lumian, como somos amigos, tenho uma pergunta para você. Vá em frente. Lumian sorriu. Por que os aldeões da taverna riram quando você nos chamou de repolho? Leal ficou bastante intrigada. Embora fosse constrangedor, repolho era uma gíria local comum e não deveria ser motivo de riso. Lumian explicou sinceramente, na gíria, repolho significa querido ou amado. É usado principalmente entre amigos íntimos ou entre um idoso e um júnior. Meu coelho e meus pintinhos são semelhantes. Ele enfatizou a palavra íntimo enquanto falava. Depois, com uma expressão inocente, acrescentou, eu só queria que fôssemos amigos íntimos. A expressão inocente de Lumian sugeria que ele não tinha ideia do que significava íntimo. Mas como se você quisesse ser nosso veterano. Leal finalmente entendeu por que os aldeões estavam rindo. Embora a explicação de Lumian possa não ter sido totalmente verdadeira, foi logicamente convincente. Rian concordou com a cabeça. Mais alguma coisa? Não, respondeu Lumian, não querendo parecer muito ansioso e levantar suspeitas sobre Leaurore. Sua irmã não poderia ser investigada. Depois de observar Leal e os outros saírem ao som dos sinos, Lumian sentou-se na entrada da Old Tavern e esperou que a senhora com o passado misterioso acordasse. Depois de um tempo, o amigo de Lumian, Raymond de Grey, aproximou-se dele. Lumian, você decidiu qual lenda investigar a seguir? Raymond perguntou. Nos últimos 2 dias, Raymond foi ainda mais proativo que Lumian neste assunto. Afinal, ele não tinha sonhos estranhos ou outras formas de obter tesouros. Ainda não. A coruja já havia batido à sua porta. Ele não podia arriscar investigar a lenda sem antes confirmar a situação. Vou pensar nisso depois da festa da Quaresma, explicou Lumian,
tentando parecer casual. Ok, isso faz sentido, concordou Raimundo. Eu não preciso ser um observador verde por enquanto. Sairei depois da quaresma. Mesmo que haja herbívoros nesse meio tempo, isso não causará muitos danos. Quer dizer que você não precisa sair da aldeia nos próximos dias? Lumian perguntou a Raimundo. Raimundo acenou com a cabeça em confirmação e Lumian sorriu. Que coincidência! Também não posso sair da aldeia nos próximos dias. Raimundo estava confuso. Por que não? Ele perguntou. Lumian baixou a voz e falou com uma expressão séria. Esta manhã, conheci a coruja da lenda do Warlock. Dizia que se não fosse a catedral e olhar de Deus na aldeia, teria levado a minha alma e atirado ao abismo. Raimundo ficou chocado e assustado, e todo o seu corpo tremeu. Isso é real. Eu lhe disse para não provocar uma criatura tão maligna. Raimundo de repente, viu um sorriso aparecer no rosto de Lumian. Ponto. Só então Raimundo se lembrou da natureza de seu bom amigo. Você está pregando uma peça em mim, em mentira, não é? Ele perguntou, sentindo-se ao mesmo tempo irritado e ansioso. Ele estava com raiva de si mesmo por ter caído no engano de Lumian mais uma vez. Ele sabia que tipo de pessoa Lumian era e já havia sido enganado por ele muitas vezes antes. Você acredita em uma coisa tão ridícula? Lumian riu. Silenciosamente, Lumian acrescentou para si mesmo que havia inventado a história para evitar que Raimundo fosse direto à catedral para se arrepender quando não conseguisse suportar a pressão. Raimundo relaxou e deu um suspiro de alívio. Ufa! Lumian ofereceu alguns conselhos a Raimundo. Embora eu tenha inventado essa história agora há pouco, é verdade que perseguir a verdade de uma lenda pode ser perigoso. Tente não sair da vila ou da proteção da catedral, se puder. Silenciosamente, Lumian acrescentou para si mesmo, e essa é a verdade. Embora a maior parte da história tenha sido inventada, metade dela era verdade. Eu não teria lembrado você e compartilhado os conselhos de Aurora de uma maneira diferente se não precisasse de sua ajuda, com muitas coisas no futuro. Se alguém vive ou morre não tem nada a ver comigo. Raimundo recordou a sensação de medo e acenou com a cabeça em incompreensão. Tudo bem. Ele mudou de assunto e perguntou, em quem você vai votar para ser o Elfo da Primavera? O Elfo da Primavera foi o símbolo da primavera e o início de muitas celebrações durante a quaresma. Na área de Dariege, toda a aldeia, geralmente votava em uma linda garota solteira para desempenhar o papel. Ava, Lumian respondeu com indiferença. Ela não sempre quis ser a Elfa da Primavera. Eu também a escolherei, disse Raimundo, secretamente aliviado. Ontem, Ava deu a entender que queria que ele votasse nela, então ele sentiu a necessidade de ajudá-la a conseguir votos. Ponto. Do lado de fora de uma casa não muito longe da Taverna, Rian, Lea e Valentine não tinham pressa em encontrar alguém para bater um papo. Valentine levantou a mão para cobrir a boca e o nariz. É realmente certo dizer tanto para aquele cara agora? Ele perguntou. O ar ao redor deles estava repleto de um leve cheiro de fezes de aves. Lea mexeu em um sino prateado acima de sua cabeça. Não sei se há algum problema. Tudo o que posso confirmar é que os resultados da minha adivinhação me dizem que ele pode ajudar. Rian explicou sua intenção. Se não conseguirmos reverter a situação, vazar algumas informações e incutir medo nas pessoas relevantes poderá ser eficaz. O seguir, vamos observá-lo mais de perto e ver o que ele fará ou quem encontrará. Ponto. Depois que Raimundo saiu, Lumian entrou na Taverna e viu a senhora que lhe deu a carta de tarô em seu lugar habitual. Ela usava uma blusa branca e uma calça larga de cor clara, e ao lado de sua mão havia um chapéu de palha redondo adornado com algumas flores amarelas. Ela realmente tem muitas roupas na mala. Ela os troca todos os dias, ao contrário de Lea e dos outros que parecem tão maltrapilhos. Lumian pensou consigo mesmo enquanto se aproximava e se sentava em frente a ela. Durante esse processo, ele olhou casualmente para o café da manhã dela, que consistia em uma torta rechonchuda com molho ralo, alguns darioles, frutas da estação em cubos e uma bebida transparente de cor clara com algumas impurezas. Isso não é algo que a Taverna possa oferecer. Lumian apontou para a bebida sobre a mesa e perguntou à senhora, como se fossem amigos íntimos, o que é isso? Não parece vinho. Chama-se óleo sagrado de Vênus, respondeu a senhora casualmente. É feito com água com açúcar e canela embebida em baunilha e misturada com papoula. Foi inventado por um bar em Trier. A palavra Vênus veio do imperador Roselle.
Ele mencionou em uma história que ela era uma mulher comparável a uma deusa da beleza. Lumière ficou intrigado. Onde você conseguiu isso? Você mesmo inventou? Ele perguntou, suspeitando que a cidade mais próxima, Dariège, não poderia fornecer algo semelhante. A senhora sorriu. Como viajante, é meu instinto profissional obter as coisas adequadas na hora certa. Lumière foi honesto. Eu não entendo. Ele então disse, eu terminei o monstro anterior. Desta vez, encontrei dois ainda mais perigosos. Ele passou a descrever o monstro com 3 faces e aquele, com uma espingarda nas costas. Sinto que todos eles têm poderes que superam os humanos comuns. Eles não são algo com que eu possa lidar. Existe alguma maneira de lidar com eles? A senhora deu uma mordida no Dariol e revirou os olhos. Ela sorriu e disse, não tenho certeza sobre o monstro de 3 caras, mas você é mais do que capaz de lidar com aquele que está com a espingarda, contanto que use o que há de especial em você. Lumière ficou surpreso e confuso. Uma característica especial. O que há de tão especial em mim? Eu nem me conheço. A senhora sorriu para ele e disse, esse é o seu sonho. Como dono do sonho, você naturalmente desfruta de um tratamento especial. É só que você ainda não percebeu. Capítulo 17. Suspeito. Lumière estava nervoso, sua mente disparada de excitação e medo. O que é isso exatamente? Mulher tomou um gole do óleo sagrado de Vênus antes de responder em um tom calmo e sem pressa. Você tem que se perguntar isso. Dito isso, ela baixou um pouco a cabeça e se concentrou em saborear o café da manhã, dando a impressão de que não tinha a intenção de continuar a conversa. Por que você mantém partes do assunto não contadas e só responde na próxima oportunidade? Isso não é uma perda de tempo de todos. Ele não pôde deixar de se sentir inferior à capacidade dela de enfurecer os outros. Respirando fundo, ele forçou um sorriso e se despediu. Lumière obedientemente passou o resto do dia em casa. Não por medo da coruja a ponto de não ousar sair durante o dia, nem porque não tinha nada para fazer, mas para não levantar suspeitas. Lumière estava determinado a descobrir a carta de pedido de ajuda que Leah e seus companheiros tinham em seu poder. Ele precisava descobrir o que estava escrito e quem o escreveu. A chave para sua investigação foi folhear todos os livros Bleu da aldeia e encontrar aquele com palavras cortadas. Como aldeão, Lumière era o mais adequado para esta tarefa, mas hesitou em prosseguir depois de conversar com os 3 estrangeiros. Poderia atrair a atenção de alguém e causar problemas desnecessários. Esta era uma questão de vida ou morte, sobrevivência ou destruição. E Lumière sabia que mesmo com a proteção de Aurore, ele não poderia garantir que a outra parte não tomaria nenhuma ação arriscada contra ele. Nos últimos 2 anos, ele havia se tornado melhor em descobrir o limite necessário para pegadinhas. Isto foi devido à sua rica experiência. Ele planejava visitar todas as famílias em poucos dias, usando a desculpa de seguir as lendas relacionadas à Quaresma. Depois do jantar, quando já escurecia, Aurore voltou para seu quarto para finalmente escrever um manuscrito que já deveria ter sido feito há muito tempo. Lumière entrou no estudo planejando encontrar alguns livros relacionados a sonhos para ler, na esperança de obter alguma inspiração especial para seu sonho. Como só tinham em casa um abajur movido a bateria, que era usado por Aurore, ele teve que acender o lampião de querosene que tinha um cheiro forte e não servia para iluminação. Carregando a lamparina de querosene que emitia um brilho amarelo fraco, Lumière rapidamente passou a outra mão nas costas dos livros. Ocasionalmente, ele escolhia um livro e o prendia sob a axila. Depois de um tempo, ele voltou para a mesa com 3 livros selecionados. Assim que colocou os livros nas mãos, Lumière viu o livre Bleu em casa. Estava discretamente colocado em um canto da mesa, como sempre, e a capa azul acinzentada parecia um pouco empoeirada. Ao ver este livre Bleu, Lumière imediatamente pensou no livro que havia obtido nas ruínas dos sonhos e no livro que havia sido cortado e mesclado em um pedido de ajuda. Ele estendeu a mão e pegou o livre Bleu que estava à sua frente, planejando folhear o conteúdo para ver quais palavras eram adequadas para serem cortadas e remendadas em frases úteis. Depois de folhear algumas páginas, o olhar de Lumière congelou. Havia um buraco óbvio nas notas anexadas à página atual do calendário. Uma palavra foi cortada. De jeito nenhum. Lumière sussurrou, extremamente chocado. Ele rapidamente folheou o livre Bleu em sua mão e encontrou mais de 10 palavras cortadas. De jeito nenhum. Lumière sussurrou novamente, sua reação quase a mesma de antes. O livre Bleu que ria,
Leah, Valentina e os outros procuravam era o que estava em casa. Não só eles não esperavam isso, mas Lumière nunca havia sequer imaginado essa possibilidade. Isso nem passou pela cabeça dele. Em meio às emoções indescritivelmente complicadas, Lumière franziu a testa. Poderia ser Aurore quem pediu ajuda. Porque ela procurou ajuda dos funcionários. Porque ela não me contou. Com base no comportamento de Leah e dos outros, na escolha habitual de discutir o assunto com o padre assim que chegassem em outros detalhes, Lumière fez uma avaliação preliminar de que eram funcionários. Eles poderiam ser do governo, da Igreja Eterna do Sol Ardente de Dariege ou da Igreja do Deus do Vapor e da Máquina. Lumière hesitou, sua expressão mudando constantemente. Finalmente, eles se decidiam. Ele pegou o livre-bleu e saiu do escritório em direção ao quarto de Aurore. Ele planejou perguntar diretamente a ela e escolheu acreditar em Aurore. Bater. 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 Lumière dobrou o dedo e bateu na porta. Entre. A voz de Aurore soou. Lumière girou a maçaneta e abriu a porta para entrar. Sob a luz forte do abajur de mesa, Aurore, que usava um pijama de algodão de 2 peças, prendeu o cabelo dourado com uma faixa e estava absorta em escrever uma história. Você cortou isso? Lumière perguntou, interrompendo a irmã antes que ela pudesse falar. Aurore se virou confusa, seus olhos vazios e distantes, como se ainda estivesse imersa em pensamentos. Lumière entregou o livre-bleu, que havia sido virado para a página correspondente, e olhou nos olhos de Aurore. Você não cortou isso? Aurore olhou para ele com atenção por alguns segundos antes de erguer os olhos divertida. Eu ficaria tão entediado e infantil? Sou firme, maduro de mente aberta, ao contrário de você. A reação de Aurore foi natural e ela não pareceu surpresa ou nervosa por seu segredo ter sido exposto. Lumière não escondeu sua confusão e perguntou, mas quem teria cortado palavras do livre-bleu? Não foi você? Aurore avaliou seu irmão. Depois de ler meu romance, você planejou imitar o que leu e recortar palavras de livros e jornais para criar uma carta aleatória para pregar uma grande peça na aldeia. Mas antes disso, você queria ver se conseguia me enganar? Você está testando minhas habilidades dedutivas. Isso realmente não parece obra de Aurore. O olhar de Lumière estava fixo no rosto de Aurore, não deixando de lado a menor mudança em sua expressão, mas o desempenho de sua irmã foi impecável. Não fui eu. Lumière franziu a testa. Quem poderia ter feito isso? Aurora sorriu. Vá em frente e jogue seu joguinho de dedução. Tenho um manuscrito para terminar. Se eu tiver tempo amanhã, ajudarei você a descobrir a verdade. Usando meios extraordinários. Lumière reconheceu laconicamente suas palavras e parou de perturbar a criação de sua irmã. Ele pegou o livre-bleu e voltou para seu quarto às escuras, sentando-se na cadeira atrás da escrivaninha. Quem poderia ser? Sob a iluminação da lua carmesim, Lumière murmurou, tentando fazer deduções. Somos uma família de 2. Aurore é uma bruxa com habilidades extraordinárias. Ela não vai deixar outros saquearem nossa casa. Se realmente não for ela, e em suas palavras, quando você eliminou o impossível, o que resta, por mais improvável que seja, deve ser a verdade. Então, no caso de ter apenas 2 opções, fui eu quem fez isso? Por um momento, Lumière achou aquilo absurdo e engraçado. Então eu sou o criminoso. Por que eu não sei disso? Lumière não pôde deixar de virar o corpo e se olhar no espelho de corpo inteiro preso ao guarda-roupa. Sob o luar carmesim, seu reflexo no espelho vestia uma camisa de linho e calças marrons. Suas belas feições não tinham um sorriso e sua expressão era normalmente pesada. Ele tinha certeza de que nunca havia cortado o conteúdo do livre-bleu. Para eliminar a possibilidade, ele relembrou suas experiências no mês passado. Embora muitos detalhes já estivessem confusos, ele ainda tinha muita certeza do que havia feito. Banhando-se na luz carmesim da lua que penetrava pelas janelas, Lumière murmurou para si mesmo, será que eu fiz isso quando estava inconsciente? Enquanto tenho esse sonho, posso ser sonâmbulo na realidade? Não, isso é impossível. Aurore disse que iria me observar. Se eu realmente fosse sonâmbulo e cortasse o livre-bleu, ela teria apontado isso agora há pouco. Além disso, a carta deve ter sido enviada durante o dia. Fico muito acordado nesses momentos. Lumière se eliminou e pensou em outras possibilidades. Alguém mais que veio aqui, talvez. Embora sua família geralmente recebesse poucos convidados, isso não significava que eles não tivessem nenhum.
Em primeiro lugar, os vizinhos mais pobres pediam emprestado o fogão ou o forno para defumar carne ou fazer pão. Em segundo lugar, os amigos de Lumière iam à sua casa de vez em quando para encontrar alguns romances simples para ler ou ouvir suas histórias. Por último, Nazelle, Madame Poilus e algumas outras senhoras visitavam Aurore de vez em quando para conversar com ela. Entre eles, Madame Poilus foi a que mais compareceu. Ela até emprestou um pônei a Aurore para que Aurore pudesse andar livremente nas montanhas. Eles estavam bem próximos. Afinal, numa aldeia como Cordoue, só uma autora como Aurore era digna da amizade de Madame Poilus. Madame Poilus parecia muito amigável, muitas vezes tomando sol com as outras mulheres e conversando com elas, e até pegando piolhos com elas. Ela tinha uma boa reputação na aldeia. Embora Madame Poilus e Aurore pudessem ser consideradas amigas, Lumière não gostava nem um pouco dela. Madame Poilus costumava apresentar um de seus parentes a Aurore e convencê-la a se casar e ter filhos o mais rápido possível. Tudo bem se os parentes de Madame Poilus fossem legais, mas toda vez que Lumière perguntava por Dariège, ele descobria que a outra parte tinha mau caráter ou não era muito capaz. Eles estavam prestes a cair na pobreza e nenhum deles conseguiu sobreviver. A primeira vez pode ter sido uma coincidência, mas como isso acontecia todas as vezes, Lumière sentia ódio por Madame Poilus. É definitivamente impossível para quem vem aqui fumar carne ou assar pão. Sempre há alguém observando-os. Eles não poderão subir ao segundo andar. Raymonde, Ava e os outros também são suspeitos improváveis. Vou acompanhá-los o tempo todo. Madame Poilus, Nazelle e as outras senhoras têm uma certa chance. Cada vez que eles vierem, Aurore irá mantê-los no escritório para ler enquanto prepara alguns lanches. Se Madame Poilus é realmente uma bruxa, então é compreensível que ela precise esconder sua identidade das autoridades. Além disso, ela tem muito cuidado ao usar o livre-bleu de outras pessoas para evitar ser rastreada até ela. Ela descobriu alguma coisa quando estava tendo um caso com o padre. Ela tinha que se proteger dessa maneira. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais animado ficava. Ele sentiu como se estivesse prestes a identificar um suspeito. Ele se levantou, deu alguns passos e de repente desceu as escadas. Ele não queria questionar Madame Poilus, nem planejava se intrometer em suas ações agora. Em vez disso, ele planejou encontrar Raymonde Guillaume Jr. e usar seu livre-bleu como comparação para determinar quais palavras haviam sido cortadas e quais frases poderiam ser formadas. Dessa forma, Lumière poderia recriar o conteúdo exato do pedido de ajuda. Ele desceu correndo as escadas, passou pela cozinha e abriu a porta da frente. A escuridão carmesim lá fora invadiu-o, acalmando-o instantaneamente. O grande sol disse que antes de descobrirmos a situação da coruja, eu não deveria sair depois de escurecer. Lumière murmurou. Ele deu 2 passos para trás e fechou a porta. De qualquer forma, não havia pressa em pedir emprestado o livre-bleu. Seria mais natural fazê-lo amanhã. Depois de se alongar, Lumière caminhou em direção à escada. Ding 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 ding. A campainha tocou, o som ecoando pela casa. Quem é esse? Lumière se virou confuso, gritando enquanto caminhava em direção à porta. Uma voz feminina ligeiramente magnética e gentil soou do lado de fora. Sou eu, Poilus de Roquefort. Capítulo 18. Simples Madame Poilus. Lumière ficou chocado ao ver Madame Poilus parada do lado de fora de sua porta. Ele teve a ilusão de que alguém tinha vindo até sua casa para silenciá-lo, mas sabendo que a sua irmã estava lá em cima e tinha superpoderes, ele se acalmou significativamente. Exalando lentamente, Lumière se aproximou e abriu a porta. Havia 2 mulheres do lado, de fora da porta. O da frente usava um vestido preto puro e espartilho requintado. Ela tinha um chale da mesma cor nos ombros, luvas a rastão nas mãos e um chapéu redondo de senhora ligeiramente inclinado. Ela estava vestida de preto, com apenas um colar de diamantes incrustados de ouro pendurado no peito. Suas sobrancelhas eram ligeiramente finas, emoldurando seus olhos castanhos brilhantes e sorridentes. Seus longos cabelos castanhos estavam presos em um coque alto e seus traços faciais não eram marcantes, mas quando combinados, tinham uma beleza limpa e encantadora. Aliada ao seu temperamento elegante e postura graciosa, fazia com que a noite na porta de Lumière, que estava um pouco tingida de vermelho, parecesse muito mais fresca por causa dela. Havia também uma leve fragrância vindo dela. Madame Poilus, esposa do administrador da aldeia de Cordoue e juiz do território, Belst.
Lumian sabia que precisava acrescentar palavras como amante do padre, suspeita de bruxa, suspeito em busca de ajuda e o belo corpo nu na catedral em seu coração. No entanto, estes não eram adequados para serem ditos em voz alta. Caso contrário, Madame Paulis definitivamente mudaria sua expressão, imediatamente. Se ele conseguisse irritá-la, o desastre poderia acontecer. Madame Paulis, qual é o problema? Lumian olhou deliberadamente para o céu, insinuando que não era apropriado que Madame Paulis a visitasse naquele momento. Os lábios vermelhos de Madame Paulis estavam um pouco úmidos enquanto ela falava baixinho. Estou aqui para discutir algo com sua irmã Aurore. Só pela aparência, ela não parecia uma mulher na casa dos 32 filhos. Ela tinha no máximo 20 e tantos anos. Lumian ponderou por um momento e abriu caminho. Aurore está lá em cima, escrevendo para sua coluna no jornal, informou ele a entrada de Madame Paulis. Paulis acenou com a cabeça e disse para a empregada ao lado dela, Cathy, espere por mim lá embaixo. Sim, madame. Vestida com uma roupa de empregada doméstica preta e branca, Cathy deu alguns passos em direção ao fogão quente. Lumian conduziu Madame Paulis pela cozinha em direção às escadas. Madame Paulis parou na esquina. O que está errado? Lumian se virou e fingiu estar confuso. Madame Paulis perguntou com um sorriso, você trouxe deliberadamente os 3 estrangeiros para a catedral? Ela finalmente está aqui para me questionar. Lumian não entrou em pânico, mas se acalmou. A experiência anterior de Lumian pregando peças e enfurecendo as pessoas lhe ensinou que, nessas ocasiões, ele não poderia responder diretamente à pergunta da outra parte, nem poderia se defender. A melhor escolha foi culpar a outra parte por cometer determinado erro. Claro, isso ainda dependia da situação. Virar-se e correr era uma alternativa. Lumian revelou um olhar furioso ao olhar para Madame Paulis e disse, vocês estavam realmente tendo um caso na Catedral de Deus. Ele então abriu os braços e aparentemente gesticulou como se estivesse abraçando o sol. Meu Deus, meu pai, perdoe o sacrilégio deste homem e desta mulher culpados. Madame Paulis observou-o em silêncio, as pontas dos lábios curvando-se lindamente. Acho que Deus vai nos perdoar. Certa vez, li um livro que dizia, uma senhora que divide a cama com seu verdadeiro amor é purificada de todos os pecados, pois o amor legitima o prazer, como se viesse do mais puro dos corações. Estou muito feliz com William Bennett. Portanto, o eterno sol ardente não ficaria zangado com isso. Não é pecado. Que tipo de livros você está lendo, senhora? Lumian não pôde deixar de criticar interiormente. Mas, continuou Madame Paulis, isso é realmente desrespeitoso com os St. Cada região de Intis tinha 1 ou 2 anjos da guarda aos santos, reconhecidos pela Igreja do Eterno Sol Ardente ou pelo cânone da Igreja do Deus do Vapor e das Máquinas, ou eles fizeram contribuições especiais na história de Intis. Eles eram bem conhecidos e respeitados pelas 2 igrejas. Na região de Dariege, o santo responsável pela Igreja do Eterno Sol Ardente era São Zit. Cada Catedral do Eterno Sol Ardente aqui poderia na verdade ser chamada de Catedral de São Zit. Porém, para diferenciá-los, apenas a Catedral Maior e Central era chamada assim. Outros tinham outros nomes em vigor. Portanto, Madame Paulis e o padre tendo um caso na Catedral equivaliam ao mordomo de St. Zit, trazendo alguém secretamente para casa e fazendo a escritura no quarto de seu mestre. Foi um grande desrespeito ao padroeiro. Isso mesmo, Lumian assentiu solenemente. O padre não tem vergonha. Madame Paulis caiu na gargalhada. Depois de rir, ela disse a Lumian, naquela época, eu também o convenci. Eu disse, Lala, como podemos fazer uma coisa dessas na Catedral de St. Zit? Adivinha o que o padre disse? Ele disse, então St. Zit pode ter que aguentar um pouco. Lumian, que era inexperiente em tais assuntos, ficou momentaneamente sem palavras. Ele está blasfemando contra o santo. Ele finalmente conseguiu forçar esta frase. Madame Paulis parecia estar relembrando. É assim que ele é. Ele é ousado e direto, como um bandido que arromba a porta da sua alma enquanto pragueja. Ele é completamente diferente dos cavalheiros de Dariege. Talvez seja por isso que dormi com ele. Esse é apenas o comportamento normal de alguns homens no Sil. Sem mencionar os santos Sith, mesmo que uma divindade estivesse lá, ele o faria esperar. Apesar de sua falta de experiência,
Lumian leu romances suficientes escritos por Aurore para saber uma ou duas coisas sobre o desejo humano. Isso pertence a ter sua mente controlada pela parte inferior do corpo. Não, a cabeça dele já estava vazia naquele período, cheia de outro líquido. Madame Paulis sorriu. Eu sei que é esse o motivo, mas ele parecia muito charmoso naquela situação. E, você é realmente um jovem inexperiente. Você não sabe que as mesmas palavras farão as pessoas se sentirem diferentes em ambientes e estados de espírito diferentes. Lembro-me da primeira vez que fiz sexo com o padre. Ele ficou ali, olhou-me nos olhos e disse: Paulis, quero me aprofundar na compreensão do seu corpo e da sua mente. Se fosse em qualquer outro momento, eu apenas o consideraria um pervertido grosseiro e vulgar. Eu teria pedido ajuda para detê-lo, mas naquele momento meu corpo ficou mole. O clima estava perfeito. Madame Paulis sorriu encantadoramente. É como se eu estivesse de olho em qualquer homem, eu diria a ele: como está minha casa esta noite? Se ele realmente vier, vou levá-lo direto para o quarto e dizer: quero fazer amor com você. Eu te amo. Lumian, como homem, como você responderia em um momento como este? Lumian geralmente contava piadas sujas para os homens da aldeia. Embora estivesse um pouco desconfortável, ele conseguiu manter a compostura. Ele fez o possível para relembrar as histórias que sua irmã havia escrito e os romances escritos por outros autores contemporâneos. Depois de alguma deliberação, ele disse: Madame, você é meu raio de sol. Muito talentoso. Madame Paulis elogiou. Enquanto falava, ela se inclinou para frente, seus olhos ficando úmidos. Um hálito quente imediatamente atingiu o ouvido de Lumian, e uma voz feminina ligeiramente magnética e gentil soou suavemente: eu quero fazer amor com você. Naquele momento, o coração de Lumian não pôde deixar de tremer. Seu corpo estava entorpecido, como se ele tivesse recebido um choque elétrico ao tocar uma lâmpada elétrica quebrada. Ele imediatamente subiu as escadas e disse a Madame Paulis: Aurore deveria estar esperando por você. De fato. Madame Paulis endireitou as costas com um sorriso no rosto. Foi como se nada tivesse acontecido. Essa mulher. Lumian de repente sentiu um pouco de medo dessa mulher. Ele se virou e chegou ao segundo andar em poucos passos, com Madame Paulis seguindo em passo constante. Aurore já estava esperando do lado de fora do quarto quando ouviu a campainha. Por que demorou tanto? Ela olhou para Lumian. Lumian explicou vagamente: conversamos sobre a catedral. Aurora entendeu imediatamente. Ela lançou ao irmão um olhar que dizia: ore pela boa sorte do eterno sol ardente. Ela se virou para Madame Paulis, que acabara de chegar ao segundo andar, e perguntou com um sorriso: qual é o problema? Queria falar sobre os preparativos para a Quaresma. Talvez eu precise de sua ajuda com uma celebração, disse Madame Paulis com um sorriso. Você me pegou em um momento ruim. Aurora encontrou uma desculpa para recusar. Madame Paulis apontou para a porta e disse: que tal você ouvir primeiro? Tudo bem. Aurora permaneceu educada. Observando sua irmã e Madame Paulis entrarem no escritório e fecharem a porta de madeira, Lumian assentiu, indiscernivelmente. Agindo normalmente sem mostrar nenhum vestígio de retorno à cena do crime. De repente, uma ideia o atingiu como um raio. Há uma grande chance de Madame Paulis ser uma feiticeira. Posso obter poderes sobrenaturais dela. Seria muito mais conveniente e seguro do que enfrentar aquela coruja de frente enquanto procura a verdade sobre o feiticeiro ou explora as perigosas ruínas dos sonhos. Afinal, tenho que desvendar o segredo o mais rápido possível para eliminar quaisquer perigos ocultos. É menos arriscado quando obtenho superpoderes. Mas Lumian logo ficou vigilante e balançou a cabeça. Ele então refletiu: como posso pensar dessa maneira? Nem sei se Madame Paulis é amiga ou inimiga. Como posso buscar poder sobrenatural através dela? Sim, suas ações não a retrataram como uma boa pessoa agora. Ela até me fez sentir uma sensação de perigo. O que há de errado comigo recentemente? Sou muito precipitado e imprudente na busca de superpoderes. É como se eu fosse morrer se não os obtivesse rapidamente. Já se passaram quase 2 anos desde que Lumian descobriu que sua irmã era uma bruxa. Embora já tivesse tentado obter poderes sobrenaturais antes, ele nunca havia trabalhado tanto como nos últimos dias. Não importava se a oportunidade era boa ou ruim, ou se havia perigo, desde que parecesse haver esperança, ele mal podia esperar para entrar em contato com ela.
Era como se ele não fosse exigente com a comida depois de passar fome por muito tempo. Ufa! Graças a Deus percebi o problema a tempo. Caso contrário, posso acabar tomando um caminho mais desviado e perigoso. Lumian soltou um longo suspiro, aliviado por ter recuperado seu estado mental normal. Mas ele sabia que era impossível parar de buscar poderes sobrenaturais. Ele só precisava de escolhas. Afinal, o sonho perigoso já havia se revelado e as tendências na aldeia estavam ficando cada vez mais turbulentas. Capítulo 19. Meditação. Madame Police e Aurore não conversaram por muito tempo. 10 minutos depois, eles saíram do escritório. Lumian acompanhou Madame Police até a porta com sua irmã. Ele olhou para a irmã e perguntou: o que ela queria que você fizesse? Aurore fez beicinho e respondeu: ela queria que eu fosse o vocalista da celebração de louvor, mas eu recusei. O festival da quaresma da vila de Cordu teve 3 segmentos: passeio de bênção dos elfos da primavera, ritual à beira-maré, celebração de louvor realizada na catedral. O último segmento consistia principalmente em tocar instrumentos musicais e canto coral. Na região de Dariege, o vocalista muitas vezes pertencia ao coro da catedral, mas Cordu só conseguia procurar cantores que cantassem bem como alternativas. Quanto aos instrumentos musicais, os aldeões não se preocuparam com isso. Nas aldeias com pastores, a música ou os instrumentos musicais eram indispensáveis no seu cotidiano. Os pastores viviam em estado selvagem durante todo o ano, em barracos ou em covas. Além de seus companheiros e ovelhas, a coisa mais comum com a qual interagiam era a flauta que carregavam consigo. Além de pastar, jogar cartas e conversar, tocar flauta e usar a música para se consolar era algo que quase todo pastor faria. Foi justamente por isso que a frase usada para descrever um pastor em situação difícil e empobrecida foi: ele não tem nem flauta. Com tantos pastores por perto, era inevitável que os outros aldeões de Cordu fossem afetados. Quando se reuniam e conversavam na praça, sempre havia alguém tocando algum instrumento, fazendo reverberar a melodia melodiosa. Lumian ficou satisfeito ao ver sua irmã firme. Tudo bem, disse ele com satisfação. Participar das comemorações foi o suficiente. Se alguém quisesse ocupar o centro do palco, seria uma perda de tempo e poderia atrair atenção desnecessária. Para proteger a visão, Lumian leu um pouco, depois decidiu se lavar e dormir mais cedo. Ele considerou como testar com segurança o que havia de especial nele no sonho. As sugestões da senhora se mostraram corretas várias vezes seguidas, fazendo com que Lumian inconscientemente acreditasse completamente nela. Na calada da noite, Lumian entrou novamente no sonho e acordou ali. Ele checou os bolsos e confirmou que o 217 veludo e o 25 copete ainda estavam lá. Soltando um suspiro de alívio, Lumian pegou o machado e o garfo de aço e desceu até o fogão. O fogo já havia sido extinto. O relógio continua girando quando não estou sonhando. Lumian franziu levemente a testa. Como poderia haver algo especial nele em um sonho tão real? O relógio continua girando era um ditado comum na região de Dariege, significando que o tempo não esperava por ninguém e nunca parava. No quarto que considerou mais seguro, Lumian largou as ferramentas e se despiu. Ele caminhou até o espelho de corpo inteiro preso, ao guarda-roupa e verificou seu corpo centímetro por centímetro para ver se havia algo diferente da realidade. Nada fora do comum. Mentalmente especial. Lumian não teve preço em se vestir. Em vez disso, ele voltou para a cama e sentou-se de pernas cruzadas, como sua irmã costumava fazer quando meditava. Aurore já havia lhe ensinado algumas técnicas superficiais de meditação que não envolviam elementos místicos para promover sonhos lúcidos. Agora, Lumian queria tentar ver se conseguia sentir algo especial em sua mente e corpo naquela cena completamente silenciosa. O primeiro passo foi regular sua respiração. Lumian aprofundou a respiração e diminuiu a frequência correspondente. Ao respirar lenta, longa e ritmicamente, Lumian esvaziou lentamente sua mente. Ao mesmo tempo, ele delineou um sol vermelho em sua mente e concentrou toda sua atenção e pensamentos nele para eliminar outros pensamentos confusos. Aurore o instruiu a escolher objetos que representassem a luz durante a meditação, caso ele fosse alvo de coisas vis e malignas. Como crente no eterno sol ardente, a primeira reação de Lumian foi visualizar o sol. Gradualmente, sua mente se acalmou e, em sua percepção, o mundo inteiro parecia ter apenas aquele sol vermelho e ardente. De repente, Lumian ouviu algo.
Parecia vir de uma distância infinita, mas ainda soava em seus ouvidos. O som não era claro, mas tinha indícios de um trovão estrondoso. Em meio ao zumbido indescritível, o coração de Lumian começou a disparar. Era como se alguém tivesse inserido um cinzel em sua cabeça e mexido algumas vezes. Uma dor intensa irrompeu e o sol escaldante ficou vermelho como sangue e rapidamente tingido de preto. A cena em sua meditação foi destruída. Os olhos de Lumian se abriram e ele ofegou por ar. Ele sentiu como se estivesse prestes a morrer. Depois de quase 20 segundos, ele finalmente se recuperou da experiência de quase morte. Ele instintivamente abaixou a cabeça e examinou seu corpo, notando algo estranho no lado esquerdo do peito. Um símbolo que parecia espinhos, preto como a noite, parecia crescer de seu coração e se estender para fora de seu corpo, conectando-se um após o outro como correntes. Acima desses espinhos havia padrões do que lembravam olhos e linhas distorcidas em forma de verme, todas preto-azuladas. Neste momento, os símbolos parecidos com tatuagens estavam desaparecendo lentamente. Lumian primeiro ficou chocado, depois teve muitos pensamentos. Ele rapidamente saiu da cama e foi direto para o espelho de corpo inteiro, apontando as costas para ele. Então, ele fez o possível para virar a cabeça para a esquerda para verificar a situação em suas costas. Ele mal conseguia ver a corrente feita de espinhos negros perfurando seu corpo pelas costas. Em outras palavras, esta corrente de espinhos selou seu coração e corpo correspondente na forma de um anel. Lumian analisou o que havia de especial nele e que era diferente da realidade até que os símbolos desapareceram completamente e desapareceram. Os símbolos preto e preto azulado são diferentes, e o preto azulado parece familiar. Sim, é muito parecido com o velho que ajudei quando estava vagando. Foi também a partir dessa época que comecei a ter sonhos com grande neblina. Lumian achou os símbolos especiais, mas sem sentido, o que o deixou desapontado. O processo de fazê-los aparecer foi extremamente doloroso, levando-o à beira da morte. Num estado que quase o nocauteou, qual a diferença entre enfrentar o monstro com uma espingarda e entregar-lhe comida? E se ele esperasse até ter forças para lutar novamente, o traço especial teria quase desaparecido. Estava frio no sonho, como o início da primavera nas montanhas. Lumian achou desconfortável estar nu, então vestiu-se rapidamente. Apenas fazer uma coisa tão simples o deixou extremamente cansado e sua cabeça doeu novamente. Obviamente, ele não conseguiu se recuperar do impacto que a meditação lhe causou em um curto período de tempo. Sob tais circunstâncias, Lumian decidiu desistir de explorar durante a noite e não fazer nenhuma tentativa. Ele dormiria bem e se concentraria na recuperação. Ponto. O céu ainda estava escuro quando Lumian acordou. Olhando para a escuridão da casa e a vermelhidão perto das cortinas, ele lembrou cuidadosamente o que havia acontecido no sonho. Já meditei muitas vezes na realidade, mas não ouvi aquele som estranho nem senti nenhuma dor. É algo especial que só existe nesse sonho. Lumian ficou perplexo, planejando confirmar. Ele seguiu o procedimento e tentou meditar novamente. O sol vermelho apareceu rapidamente em sua mente, e o caos em sua mente gradualmente se acalmou. Esta foi uma experiência de meditação familiar para Lumian. Não houve sons estranhos, nem dor intensa, nem experiência de quase morte. Depois de um tempo, ele encerrou a meditação, desabotou a camisa e olhou para o coração. Não havia nenhum símbolo ali. Na verdade, essa é a característica especial do sonho. Não pode afetar a realidade. Lumian não sabia se deveria ficar feliz ou decepcionado. Ele levantou a cabeça e olhou para a cortina que bloqueava as janelas. Seus pensamentos se dispersaram enquanto ele pensava se a característica especial do sonho poderia ser explorada e como. Naquele momento, ele viu uma pequena sombra do lado de fora da janela. As pupilas de Lumian dilataram, ficando tensas quando sua reação instintiva foi chamar sua irmã. Mas então ele se lembrou que estava em casa e a Aurora dissera que cuidaria dele, então ela deveria ter percebido isso. Lenta e cuidadosamente, ele se aproximou da janela, esperando que sua irmã acabasse com suas ações. Mas a Aurora não apareceu. Lumian foi até a janela, agarrou a cortina e abriu uma fresta com cautela. Do lado de fora da janela estava a noite tranquila e escura. A lua carmesim pairava distante no céu. Num olmo não muito longe, uma coruja, maior do que a maioria de sua espécie, com olhos que não eram opacos nem rígidos, estava parada em silêncio, de frente para a janela de Lumian. Olhou para
Lumian com um olhar indescritível de arrogância. Aquela coruja. Está aqui de novo. O coração de Lumian estava na garganta. Assim como da última vez, a coruja olhou para Lumian por cerca de 10 segundos antes de abrir as asas e voar noite adentro. Ponto. Lumian ficou sem palavras. Depois de um tempo, ele fechou as cortinas e praguejou: há algo errado com sua cabeça. Você vinha dar uma olhada todas, às vezes, sem dizer uma palavra antes de sair. Você é mudo ou há algo errado com seu quê? Você não aprendeu a linguagem humana depois de tantos anos? Na verdade, Lumian tinha seus próprios palpites sobre as ações da coruja. Ele acreditava que a existência de sua irmã o deixava com medo de fazer qualquer coisa. Afinal, Aurora havia dito que desde que ele não saísse do prédio à noite, ela poderia garantir sua segurança. Se ele tivesse colocado a cabeça para fora da janela por impulso agora há pouco, a coruja provavelmente não teria voado silenciosamente. Depois de xingar um pouco, Lumian decidiu fechar as cortinas e dormir um pouco. Ele casualmente olhou para fora e de repente congelou. A mais de 10 metros de distância, na beira de uma pequena floresta, uma figura caminhava lentamente. Ela usava um vestido escuro feito de tecido grosso e seu cabelo era ralo e branco claro. Narouka. Lumian reconheceu a figura. Foi Narouka, a quem ele perguntou sobre a lenda do feiticeiro. O rosto de Narouka se misturou à escuridão e seus olhos refletiram uma luz estranha sob o fraco luar carmesim. Seus movimentos eram anormalmente rígidos, como os de um fantasma errante. Capítulo 20 Alfândega. Lumian inconscientemente prendeu a respiração e recuou um pouco. Narouka não veio nessa direção. Lentamente, ela entrou na pequena floresta e desapareceu na noite profunda. Lumian estava um pouco preocupado. Ela não parece bem. Aconteceu alguma coisa? Recentemente, houve cada vez mais anormalidades na aldeia. Ele olhou para fora por um tempo e a noite voltou ao silêncio. Somente o balanço das folhas provava a existência do vento. O que você está olhando? A voz de Aurora veio de repente atrás dele. Lumian se virou e ficou encantado ao ver a irmã, que vestia um pijama de 2 peças. Você também notou algo errado? Não, Aurora respondeu, seu cabelo loiro ligeiramente bagunçado e fofo por ter acabado de acordar. Depois acrescentou com raiva, não vejo nada de errado. Tudo o que sei é que tem um cara que fica acordado no meio da noite, vagando pela janela. Amanhecerá em no máximo 1 hora. Como pode ser considerado meio da noite? Lumian murmurou por hábito. Então ele perguntou, você não veio por causa da coruja? Você não viu Narouka lá fora? Narouka. Aurora revelou uma rara expressão vazia. Lumian contou tudo desde o momento em que acordou e percebeu que havia uma sombra negra do lado de fora da janela até o comportamento estranho de Narouka entrando na floresta. Quanto à característica especial que descobriu enquanto meditava em seu sonho, ele planejou consultar a mulher misteriosa primeiro, antes de considerar como contar a Aurora ou escondê-la por um tempo para evitar que sua irmã o impedisse de obter superpoderes. Aurora franziu suas lindas sobrancelhas loiras. Algo pode já ter acontecido com Narouka. Vá ver como eles estão ao amanhecer. Lumian perguntou inconscientemente, o que poderia ter acontecido? Como eu iria saber? Eu não a vi, não há como fazer um julgamento preciso, retrucou Aurora. Você realmente não a viu? Lumian pensou que sua irmã o estava monitorando o tempo todo. Aurora zombou. Você acha que pode ver o que quiser? Se você vir algo que não deveria, terá que considerar em qual cemitério me enterrar. Não vou olhar para fora sem motivo. Vou apenas monitorar sua condição. Só vou acordar se algo estiver errado. Lumian ficou atordoado por um momento e não pôde deixar de piscar. Grande Soel está correndo um risco enorme para cuidar de mim. Aurora acrescentou seriamente, é por isso que estou lhe dizendo, não olhe para o que não deveria ver e não ouça o que não deveria ouvir. Buscar um poder extraordinário é algo muito perigoso. Entendi. Lumian assentiu solenemente. Ao mesmo tempo, ele pensou consigo mesmo, é precisamente porque é perigoso que não posso deixar você fazer isso sozinho. Ponto. Após o café da manhã, Lumian seguiu as instruções da irmã e foi direto para a casa de Narouka. Ao se aproximar, ele viu muitos aldeões parados do lado de fora da porta, incluindo seus amigos, o pai de Ava, Guillaume Lizier, o pai de Raymond, Pierre Graydon, e o irmão mais novo do padre, Pons Bennett. O que aconteceu? Lumian circulou cuidadosamente Pons Bennett e os poucos bandidos que o cercavam e foi para o lado de Raymond.
Raimundo respondeu com tristeza. Narouka faleceu. Ah? Lumian estava preparado para que algo acontecesse com Narouka, mas não esperava que ela estivesse morta. Raimundo continuou divagando. Antes do amanhecer, o padre veio dar-lhe a última cerimônia. Ela ainda estava bem e cheia de energia há 2 dias quando perguntamos a ela sobre a lenda do feiticeiro. Por que ela faleceria de repente? Antes do amanhecer? Lumian ficou alarmado. Ele percebeu que foi justamente nesse momento que viu Narouka. O momento exato da extrema-unção do padre não fez muita diferença. A mente de Lumian fervilhava de pensamentos. Então, o que eu vi foi na verdade o fantasma de Narouka. Isso aconteceu depois que a coruja voou. Isso pode realmente tirar a alma de um humano. Sim, Narouka foi uma das testemunhas do incidente do Alok que aconteceu naquela época. Se eu não tivesse ouvido o grande Soel e saído à noite, poderia ter sido comigo que o padre fez a última cerimônia. E, a versão dele para mim provavelmente está cuspindo em mim. Raimundo não conversou com ele. Ele ficou do lado de fora da casa de 2 andares e lamentou silenciosamente Narouka. Depois que Lumian controlou seus pensamentos, ele viu Leah, Rian e Valentine se aproximando. Aconteceu alguma coisa aqui? Leah perguntou antes que Lumian pudesse cumprimentá-la. Eles viram muitas pessoas reunidas na estrada. Lumian suspirou e disse, meus repolhos, uma velhinha honrada faleceu. Então por que todos vocês estão do lado de fora? Leah perguntou sem oferecer condolências, não totalmente convencida pela explicação de Lumian. Ela ainda estava usando as mesmas roupas de antes. Lumian fez um gesto óbvio de avaliação, o que deixou Leah em pânico. O que está errado? Rian perguntou. Lumian sorriu. Vocês definitivamente não são moradores de Dariege. Somos de Bigorre, Rian respondeu francamente. Bigorre era a capital da província de Ristum, na República Intis, enquanto Dariege era uma cidade na fronteira sul da província de Ristum. Cobriu uma grande área, incluindo a aldeia de Cordu. Lumian assentiu. Não é de admirar que você não conheça os costumes da região de Dariege. Inicialmente, ele pensou que esses 3 estrangeiros eram funcionários de Dariege, mas descobriu-se que eram da capital da província, Bigorre. Lumian atualizou silenciosamente seu julgamento sobre Leah e companhia. Parece que o status deles é muito maior do que eu esperava. Leah perguntou com interesse, que tipo de costumes? Você pode nos dizer? Lumian planejava estabelecer um bom relacionamento com eles, então sorriu e disse, vocês são meus repolhos. Por que eu não contaria a você? Como você sabe, cada um tem seu horóscopo correspondente. E na região de Dariege, também acreditamos que cada família tem o seu horóscopo que o determina a quantidade de providência que recebe. A morte e o funeral da família, principalmente do chefe da casa, tirarão tão boa providência. Para não afetar o horóscopo e manter a providência, colocaremos o falecido no centro de uma família antes do sepultamento, que é a cozinha. Depois, cortaremos alguns cabelos e unhas dela e os manteremos em casa para sempre, sem deixar que sejam descobertos por nenhum convidado. Nesse momento, se uma pessoa que vai ao funeral entrar em casa, isso afetará o horóscopo correspondente e tirará uma parte de sua providência. Portanto, comparecemos ao funeral de luto lá fora. No máximo, olharemos pela porta e esperaremos no cemitério ao lado da catedral. Entendo, Rian acenou com a cabeça em compreensão. É o mesmo que cada catedral em cada região tem ossos sagrados armazenados. O sábio está para sempre onde uma parte de seu corpo está. Ele se virou para a casa de Narouka, tirou a cartola, colocou-a contra o peito e começou a chorar. Leah e Valentine também expressaram suas condolências. Quando terminaram, Lumian disse-lhes, vou até a porta dar uma olhada nela. Vejo vocês mais tarde, meus repolhos. Tudo bem, Rian respondeu com um aceno gentil. Lumian baixou a voz e acrescentou, vou ajudá-lo a encontrar aquele livro bleu. Antes que Leah e os outros pudessem responder, ele deu um passo para o lado e sorriu. Por que você usa as mesmas roupas todos os dias? Não podemos nos importar muito com as aparências quando estamos em um país estrangeiro por longos períodos, Rian explicou simplesmente, enquanto Leah inconscientemente tocava o sino prateado pendurado em seu véu. Depois de se despedir de Valentine e dos outros, Lumian caminhou até a porta de Narouka. Ele teve que ficar na fila por um tempo antes de finalmente chegar a sua vez. Lumian parou na porta e olhou para a cozinha à frente. O cadáver de Narouka ainda não havia sido colocado no caixão.
Estava deitado tranquilamente numa cama simples feita de alguns bancos. Suas unhas estavam aparadas e seu cabelo branco e fino estava muito mais arrumado do que antes. Seu rosto estava pálido e suas rugas aprofundaram as linhas de seu rosto. Lumian não se atreveu a olhar para ela por muito tempo. Comparado com quando a vi antes do amanhecer, seu rosto está ainda mais branco, Lumian pensou consigo mesmo enquanto fazia uma leve reverência antes de sair pela porta. No caminho para o cemitério com Raymond, Lumian de repente deu um tapa na cabeça. Sacrebleu, esqueci de informar Aurore. O que você está esperando? Raymond perguntou, entendendo a importância de manter a Aurore informada. Aurore não gostava de ficar fora a maior parte do tempo. Ela realmente não era mantida informada se não fosse por seu irmão. Lumian viu uma oportunidade e disse, coincidentemente, este lugar não fica longe da sua casa. Empreste-me seu livre por 2 dias. Algumas páginas minhas foram roídas por ratos, então preciso copiá-las. Ok, Raymond concordou. De qualquer forma, ainda faltava algum tempo para o enterro. Ponto. Lumian voltou para casa e escondeu o livre antes de informar Aurore sobre o falecimento de Narouka. Ela não pôde deixar de suspirar. Como esperado, algo aconteceu. Eu me pergunto se foi causado por aquela coruja. Eu também suspeito, concordou Lumian, repetindo sua irmã. Aurore reconheceu, laconicamente disse, você não deve sair de casa depois de escurecer. Você tem que encontrar uma maneira de alertar as pessoas que estavam procurando a lenda do feiticeiro com você. Lumian já havia assustado Raymond com a morte de Narouka, tendo acabado de perguntar sobre a lenda do Alok há 2 dias, e o instruiu a não sair à noite por encontro. Tudo bem, ele respondeu. Narouka é uma boa pessoa. Vou trocar de uma roupa e ir ao funeral dela, disse Aurore, caminhando em direção às escadas. Você quer vir comigo ou quer ler alguns livros e fazer um teste antes de ir? Porque ainda estou fazendo conjuntos de testes em um momento como este. Lumian não conseguia entender bem a linha de pensamento da irmã. Considerando que precisava comparar os livros disse Aurore, vou fazer um trabalho antes de ir. Muito bom. Aurora ficou bastante satisfeita. Depois que Aurore saiu, a expressão de Lumian escureceu. Ele subiu ao 2º andar e entrou no escritório. Ele pegou o livre que pegara emprestado de Raymond e comparou-o com o que tinha em casa, onde parte das palavras havia sido cortada. O tempo passou lentamente enquanto Lumian juntava as palavras correspondentes, uma por uma, e as escrevia em um pedaço de papel. Ele fez ajustes de acordo com a duração das 2 frases, e logo apareceu diante dele o conteúdo de um possível pedido de ajuda. Precisamos de ajuda o mais rápido possível. As pessoas ao nosso redor estão ficando mais estranhas.